Olá, eu, Miriam, juntamente com a minha colega Angélica Ramos, somos acadêmicas do curso de Pedagogia e iremos apresentar a socialização do nosso estágio, cujo tema é Gestão Educacional promovendo uma escola leitora. Educacional, promovendo uma escola leitora, conforme Dutra 2021, a gestão escolar lida com aspectos pertinentes na rotina educacional e, assim, promove melhorias nos processos internos. Tudo isso com o objetivo principal de oferecer um ensino de qualidade aos seus alunos e formar bons cidadãos. Para formar bons cidadãos, precisamos ter uma escola que ofereça ensino de qualidade e também incentive a leitura. Esses objetivos só poderão ser alcançados em uma instituição cuja gestão compreenda a importância do ato de ler, buscando estratégias que promovam o incentivo à leitura. Incentivar os alunos sempre a ler, pois a leitura nos traz grandes possibilidades. A leitura é fundamental. Ela desenvolve a linguagem oral e escrita, enriquece o vocabulário, facilita a interpretação, construção de conhecimentos, processos de ensino-aprendizagem. Ela também forma indivíduos conscientes, críticos, questionadores e atuantes na sociedade. Segundo Lerner, o desafio é formar praticantes da leitura e da escrita, e não apenas sujeitos que possam decifrar o sistema de escrita. Para promover uma escola leitora, devemos lembrar que não é apenas a responsabilidade do professor, mas sim de toda a gestão escolar. A equipe escolar também deve trabalhar em conjunto, assim formando uma escola leitora. A escola também deve promover eventos, possibilitando que a leitura faça parte da vida cotidiana do aluno e que ultrapasse os muros da escola. A união de toda a equipe gestora no desenvolvimento de atividades e eventos que promovam a leitura são fundamentais para que isso ocorra. O projeto de extensão que escolhemos é as práticas virtuais de contação de histórias. E nesse projeto pede a elaboração de produtos virtuais. No caso destes são o e-book e os 4 podcasts. Então, o e-book nós elaboramos com o tema Propostas para desenvolver a leitura na escola, onde nós colocamos 10 estratégias criativas para incentivar a leitura no ambiente escolar e também fora dele. Tem a exposição de livros, o mural de histórias, as rodas de leitura, sacolas viajantes, entre outros. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns. A exposição de livros. É muito importante e interessante, é atrativo, chama a atenção, né, das crianças, uma exposição de livros, onde os livros bonitos ficam na frente, e ela pode ser pensada em uma exposição temática, uma exposição por gênero, uma exposição por autores. É importante que os livros eles estejam ao acesso do público. Se for para um público de crianças pequenas, eles têm que estar em prateleiras ao alcance dessas crianças. Temos também as sacolas viajantes, que consiste na confecção de uma sacola bem bonita, bem atraente, bem colorida, e nela vai ser colocado alguns livros. E então a criança vai levar para casa para ler junto com a sua família. E junto com aqueles livros terão um caderninho onde os pais ou os responsáveis que irão ler com essa criança colocarão como foi essa experiência, vão relatar para o professor. Isso é muito importante, né? Para ter aquela ponte escola e família unidos, né? No incentivo à leitura, no incentivo a desenvolver o gosto pela leitura. Também temos as sessões de leitura, que ali o professor ele vai fazer, os professores da escola, né, eles vão fazer propagandas de alguma história que eles vão querer contar. Então, os alunos, eles vão ouvir essas propagandas, podem ser feitos por meio de cartazes, algo bem chamativo, eles vão ver e eles vão pensar qual que eles querem assistir, então eles vão se inscrever e determinado horário, todos vão se reunir em salas, em locais definidos para cada história.
Isso é muito interessante, porque daí ali o professor, ele tem que pensar na hora de contar a história, ele pode se caracterizar, ele pode mudar o tom de voz e tantas outras coisas, né, que vão fazer a criança ver o quanto que a leitura pode ser prazerosa. Temos também arrecadar mais livros. Uma biblioteca que sempre tem os mesmos livros, ela vai ser esquecida, não vai ser frequentada. Por isso que é importante ter sempre livros novos para o público, para os alunos, para os professores, para os outros colaboradores também, eles têm sempre uma novidade. Tem também a questão das tecnologias. Utilizar as tecnologias em favor da leitura. Nós não podemos pensar que a tecnologia vai acabar com os livros, com a leitura, não, porque as tecnologias elas facilitam o acesso muitas vezes a e-books e a obras que a gente não consegue ter o acesso rápido ao livro. Então é muito importante, além também de poder ser utilizado jogos, podcasts, tantas coisas que podem ser utilizadas com criatividade para promover um incentivo à leitura. Porque é importante que a criança veja que a leitura também pode ser prazerosa. Ela gera muitos benefícios, mas ela também pode ser algo prazeroso, pode ser um hobby, né? É muito importante que a criança saiba disso e ela entenda isso. E para isso é importante também que o professor seja um leitor. Para promover uma escola leitora, além de prover os recursos e materiais necessários, o gestor escolar deve monitorar a execução das atividades e eventos em prol da leitura, garantindo a sua continuidade. Então, o gestor, ele deve prover os materiais necessários, mas também monitorar e garantir a continuidade desses eventos, dessas atividades, para que assim esse todo esse esforço, essas atividades, esses eventos, eles possam surtir os resultados desejados, né? Que é incentivar a leitura no ambiente escolar e para além do ambiente escolar, formar verdadeiros leitores. Então, aqui nós temos os podcasts que gravamos, foram 4 histórias, e essas histórias elas são muito importantes porque elas abordam questões da infância, questões importantes para abordar com as crianças, assuntos importantes como a importância do sempre tentar, de compartilhar, da imaginação e também de que para tudo tem lugar e hora. Com esses podcasts, nós conseguimos praticar os conhecimentos que nós adquirimos, conseguimos exemplificar formas de narrar e contar histórias, utilizando também as tecnologias em prol do incentivo à leitura. Para finalizar, uma citação de Medrano. Assim, considerando que a leitura não se insere na escola, mas que nela tem presença fundamental e especial, as ações de leitura nesse espaço podem ganhar magnitude e fazer a diferença para todas e cada uma das crianças que com elas se encontre. Medrano, 2017.